Meus amigos e minhas amigas, hoje, uma terça-feira, 4 de novembro de 2025, em que está se aproximando aquela tão sonhada COP30, idealizada pelo presidente Lula e por a sua deslumbrada esposa, a Janja. Donald Trump já avisou que não virá e não mandará também qualquer representante americano a esta COP. Mas temos outras notícias antes a dar a vocês. A Câmara dos Deputados aprova um aumento gradual da licença paternidade que chegará a 20 dias em 3 anos. Também a Câmara dos Deputados aprovou um reajuste de 24% a servidores do Judiciário, embora sejam em 3 anos, 8% em cada ano, 2026, 27 e 28. Pela primeira vez, o IBGE divulga os sobrenomes mais populares do Brasil. Saiba quais são: José e Maria. Já tirei o segredo de vocês. Também uma fraude do INSS, um alvo da Polícia Federal, financiou 14 carros de luxo e movimentou 175 bilhões. Esta notícia é da oposição e aqueles que, como o Centrão, não querem na liderança da direita ou do PL o ex-presidente Jair Bolsonaro. A notícia é essa: Bolsonaro perde força política com iminência de prisão. Projeto da anistia não encontra respaldo no Congresso Nacional. Claro que isso é uma notícia da oposição, vocês não podem levar muito a sério. O Senado também instalou a CPI do crime organizado e elegeu um petista como presidente. Esse eu trago em vídeo para mostrar a vocês. Então, inclusive a manchete diz: vitória do governo nesse caso. Primeiro, não queria que acontecesse, mas conforme aconteceu, o presidente é do PT, o que nos deixa duvidoso se surtirá qualquer efeito ou não. Também mais um jogo do governo federal. A Câmara dos Deputados aprova um projeto que retira o teto de gastos do governo em despesas de até 5 bilhões de reais, desde que sejam com a defesa nacional. A taxa Selic poderá estar 2 a 3 pontos mais baixa sem o estímulo do governo a gastos. Quem diz isto é um economista. E quanto ao andamento da CPI do INSS, o presidente de uma entidade de pescadores é preso por falso testemunho à CPMI. Mas com certeza logo ele vai apelar ao Supremo Tribunal Federal, vai ser multado, vai pagar uma fiança e vai ser posto em liberdade. O presidente Lula diz que ligará para Donald Trump se negociações sobre o tarifaço emperrarem. Encontro pessoal, de jeito nenhum. Lá na Casa Branca, ele evita de qualquer maneira. Também uma boa notícia na área da saúde. Câncer de próstata, o atendimento aumenta 32% em homens com até 49 anos no Brasil. E não esqueçam que este é o Novembro Azul, em que os homens têm que se sujeitar a esse teste do dedinho do câncer de próstata. Também um projeto para tributar bets e fintechs será analisado nesta quarta-feira por uma comissão do Senado. Quem diz isso é o Renan Calheiros. Também morreu Dick Cheney, um dos mais poderosos vice-presidentes da história dos Estados Unidos. Mas vamos aos vídeos que eu trouxe a vocês, o que vai abrilhantar ou ilustrar bem mais esta nossa edição. Primeiro, aquela fala do presidente Lula, do que ele acha daquela operação contenção 2025
da polícia no Rio de Janeiro, no complexo do Alemão e da Penha. Segundo ele, um desastre e também uma matança. E ele estuda a possibilidade do governo indenizar aqueles que todos tinham antecedentes criminais que foram mortos nessa operação policial, que também temos o encontro do ministro relator da ADPF 635, Alexandre de Moraes, que teve com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, nesta segunda-feira. Foi no Centro Integrado de Comando e Controle. Não foi no Palácio da Guanabara. Mas uma pesquisa também diz que 70% da população do Rio de Janeiro apoia que facções criminosas sejam tratadas como organizações terroristas, o que o governo do presidente Lula e principalmente o Lewandowski já disseram que isto não é viável neste governo. Um pedido de Donald Trump já foi feito, mas eles negam veementemente. Não esqueçamos também um grande feito do governador Cláudio Cabral. Ele conseguiu mais de 500 mil seguidores, ou 500 mil, em suas redes sociais depois dessa operação. E também aumentou em 10 pontos percentuais a confiança que a população tem em relação às forças policiais. Também já se ouve comentário de que membros do Tribunal Superior Eleitoral estão indispostos com a marcação do julgamento do governador, marcado pelo TSE em nome da presidente, a Carmen Lúcia. Basta dizer que outros membros não foram consultados e eles dizem que não tiveram tempo para organizarem o seu voto, que deve acontecer nesta terça-feira, mas a possibilidade de pedir vistas é muito grande. Segundo disseram, Nunes Marques tem esta possibilidade. Mas nós temos mais outras informações que a COP30 está se realizando, e desde o dia 1º de novembro o presidente Lula já está lá em Belém do Pará, muito bem instalado num barco hotel, num iate hotel, que tem toda a estrutura de um hotel 5 estrelas. E a Janja, sabendo que os holofotes estariam nela, não deixou de se mostrar dançando. Mas, segundo dizem uma frase, quem nasceu para ser Janja nunca chegará a Michele. Mas durante o vídeo eu vou tecendo comentários a vocês. Aí está a fala de hoje, nesse quadro, do presidente Lula. Pela primeira vez, o presidente Lula falou sobre o assunto. Foi numa entrevista com a agência internacional de notícias Reuters. Ele pediu uma investigação independente sobre a mega operação. Vamos entender. Nós estamos tentando essa investigação. Nós, inclusive, estamos tentando ver se é possível os legistas da Polícia Federal participarem do processo, sabe, de investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão. Não tinha uma ordem de matança. E houve a matança. Sabe, eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu. Não sei se também essas palavras infelizes serão retratadas posteriormente por orientação do Sidônio Palmeira. Mas não fica por aí. Também existe uma possibilidade já aventada do governo de indenizar essas pessoas que foram mortas na operação, que seriam 117, todos com antecedentes criminais. Ninguém foi de graça neste caso. Mas quanto aos policiais, eles não falam nada. Uma vaquinha online feita pelo Flávio Bolsonaro no dia de ontem, no 3, em 24 horas foram coletados mais de R$1 milhão para apoiar, esses sim, os heróis, os policiais mortos nesta operação. Essas foram as únicas que realmente foram vítimas, e por isso ela não teve um sucesso total.
O governo Lula discute assistência a familiares de mortos no Rio de Janeiro. O governo Lula analisa se prestará auxílio às famílias dos 117 suspeitos mortos na mega operação policial realizada pela administração de Cláudio Castro no Rio de Janeiro. A ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, tem se manifestado pelo apoio formal da União aos familiares. O Palácio do Planalto, no entanto, vê com cautela um maior envolvimento do governo federal nessa questão. É que há o receio de que a iniciativa faça a opinião pública associar a administração Lula ao tráfico e ao crime organizado. E segundo falou o repórter, que poderia haver dedução de que o governo estaria protegendo esses grupos. Mas a dedução fica por conta de vocês nas atitudes do governo. Também quanto àquela visita que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator da DPF 635, e foi recebido pelo governador Cabral, lá no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia do Rio, onde ele recebeu todas as explicações de como foi feita a operação no direito constitucional do Estado, com todos os mandados judiciais e ordens judiciais oficializados, uma investigação de mais de um ano da polícia e dos órgãos de segurança, e também mostrou que muitos dos marginais estavam com fuzis ou armamento mais potente do que as forças policiais. Mas graças à técnica e o conhecimento que os policiais têm, a proporcionalidade foi desta forma. Somente 4 policiais. Claro que foi uma imensa perda para nós, sociedade de bem. E também mostrou que muitos fuzis eram de forças estrangeiras, principalmente da Venezuela, o que cai por terra também uma dedução do que eles dizem do desarmamento do povo, que esses grupos estariam sendo armados por CACs, mas foi mostrado que nada disso é real. Essa foi a demonstração do governador ao ministro. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, apresentou ao Supremo Tribunal Federal os esclarecimentos sobre a mega operação, com 121 mortos na última semana e mais de 100 armas apreendidas. Castro afirmou que a ação nos complexos da Penha e do Alemão seguiu princípios constitucionais. É assunto para a Raquel Amorim, falando ao vivo do Rio de Janeiro conosco. Raquel, informações de momento. Boa tarde novamente. Então, o governador Cláudio Castro, durante a reunião de mais cedo com o ministro Alexandre de Moraes, entregou um relatório detalhado sobre a mega operação realizada na semana passada nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio. Nesse documento, o governador contextualiza a origem e a complexidade da facção Comando Vermelho, justifica o uso proporcional de força devido à intensidade da resistência armada, segundo esse documento, e detalha os resultados da operação. O governo afirma que a ação policial observou rigorosamente as diretrizes constitucionais e as determinações da chamada ADPF das favelas, incluindo o uso de câmeras corporais e o acompanhamento do Ministério Público. Então, esses são os detalhes, alguns detalhes do que ficou acertado na reunião de mais cedo entre o governador e o ministro Alexandre de Moraes. Mas dentro das notícias também, mudando de assunto, vamos àqueles preparativos que vai acontecer a COP30, lá em Belém do Pará. O comércio, a rede hoteleira já estava explorando, criando aluguéis com valores exorbitantes. E o governo federal contratou transatlânticos de turismo luxuosos, tão luxuoso quanto o barco que ele também contratou, o presidente Lula. Mas a COP30 está aí e a rede hoteleira não teve todo aquele sucesso que gostaria de ter. Aí está a notícia. Estão servindo como uma solução de hospedagem, né? Por conta do déficit que a gente tinha de hospedagens, né, de alto padrão. E aí para eles estarem aqui, né, foi todo um preparo, tanto do porto, né, a reforma do porto, para eles poderem atracar, quanto do receptivo que vai receber os passageiros, né? Porque como eles funcionam como um hotel flutuante, os passageiros vão chegar, vão se dirigir a um check-in, vão deixar suas bagagens, vão passar por um raio-x, aí eles conseguem fazer o transporte depois do raio-x
até o navio em 4 minutos, né? Serão várias vans, micro-ônibus que são acessíveis também para eles poderem fazer esse trajeto. Além de toda a mobilidade, né, que vai ter aqui no Porto de Outeiro, que vão levar os passageiros até o local da COP30, na Green, na Blue Zone, para que eles possam fazer essas atividades, então vai ser um percurso bem rápido. E depois de feito o check-in, eles recebem o Cruise Card, né, para poder sempre entrar no navio sem maiores dificuldades, mas eles sempre têm que passar pelo raio-x, porque o porto é um dos portos mais seguros que a gente tem hoje no Brasil. E aquela tão falada GLO, a garantia da lei e da ordem, que também foi pedido que poderia acontecer no Rio de Janeiro e não aconteceu, e as Forças Armadas fazendo todo esse policiamento lá em Belém do Pará. Será que é porque o governador é aliado ao presidente, que é o Helder Barbalho do MDB? Política interfere em tudo. Aqui nas ruas de Belém, os militares do Exército Brasileiro já estão tomando conta das ruas para fazer a segurança do evento. Isso porque teve um decreto do presidente Lula estabelecendo a operação da garantia da lei e da ordem, que autoriza os militares a fazerem a segurança das ruas de Belém nos espaços pedidos pelo governador do estado, Helder Barbalho. Tanto no aeroporto quanto aqui na região onde vai acontecer a COP30, já é possível ver militares armados pelas ruas, tanques do exército e também caminhões. Aqui atrás de mim. Mas como as hospedagens são em barcos, não deixou de ser contratado um barco muito luxuoso, um iate com toda a estrutura de um hotel 5 estrelas, o Lana 2, pelo presidente Lula. Mas a sua esposa, a deslumbrada Janja, escutando a música e vendo que os holofotes estavam sobre ela, não deixou de fazer aquela dancinha. Diferente do Namastê lá na Índia, mas ela, cada vez que ela vê que as câmeras estão pro lado dela, ela tem que se manifestar porque ela não gosta em maneira nenhuma de ficar em segundo plano. O presidente Lula já disse que ela faz o que quer e vai aonde quer. Pena que seja com o nosso dinheiro, com o dinheiro do contribuinte. E como temos assuntos dos mais variados, mais uma vez mudando do assunto. Nesta terça-feira, 4 de novembro de 2025, foi criada a CPI do crime organizado. A própria reportagem diz que uma vitória do governo, porque o presidente da CPI é do PT. O governo não gostaria que ela fosse criada, mas já que foi, conseguiu uma vitória. Terminou a eleição na CPI do crime organizado com vitória para o governo. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, foi eleito por 6 votos a 5 presidente dessa comissão. A vice-presidência ficou com o senador da oposição, Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. A relatoria, como já era esperado, ficou com o senador Alessandro Vieira, que é do MDB de Sergipe, ele que foi o senador que recolheu as assinaturas para que essa CPI pudesse ser instalada e aguardava há bastante tempo que isso acontecesse. Essa CPI, vocês se lembram, é resultado também da operação que aconteceu na semana passada no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro. Ela estava com esse requerimento aguardando para ter algum destino da presidência e depois da operação houve, portanto, essa decisão política do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de instalar esse colegiado. Mas diante desse vídeo bem ilustrado, eu espero que vocês deem a sua opinião.
e essa opinião será muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. Peço também, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.